Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. E para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva. Meus amigos, boa noite, tudo de bom para vocês. Para quem está se inscrevendo agora, sinta-se abraçado aqui pelo amigo de vocês, eu mesmo. Um abraço no coração de cada um. Deixa aí o seu gostei, o seu joinha para nos ajudar e principalmente também compartilhe o nosso vídeo para que alcance mais torcedores do nosso Vascão, mais vascaínos, tá galera? E olha só, logo de cara eu vou pedir para você acompanhar o nosso vídeo até o final. Por quê? Já falar de algumas coisas bastante importantes. A gente vai falar sobre a janela de transferências, nomes ventilados no Vasco, jogador deixando o Vasco, jogador que pode chegar no nosso clube. Vamos falar sobre o novo assessor de imprensa do nosso Vasco da Gama, jogador do Vasco convocado para data FIFA, sobre a reforma de São Januário, sobre a venda do potencial construtivo. Vamos falar também sobre o conselho técnico que aconteceu hoje na CBF. Meus amigos, em relação ao Campeonato Brasileiro, entre os temas debatidos ali, questão do gramado, a polêmica do gramado, né, sintético ou gramado comum, uma situação envolvendo jogadores estrangeiros aqui no futebol brasileiro e também aí o número de equipes, né, que podem vir a ser rebaixadas por edição de Campeonato Brasileiro. Vamos abrir aspas para Leila Pereira, e com todo o respeito perdeu a chance de ficar quieta, né, porque é aquilo, né, pimenta no olho dos outros é refresco. Vou explicar isso aí para vocês. A gente vai falar também sobre a Vasco SAF, né, o Carregal que falou sobre a situação envolvendo a 777 e a ECAP. Hoje nós não sabemos literalmente quem assina pela 777, como vocês podem ver, a balbúrdia, né, a bagunça que é, né? Ainda tem gente defendendo a 777, defendendo o Salgado, pedindo para o Vasco ser vendido urgentemente. Como é que vende se a gente está embolado desse jeito com a 777, né? É complicado. A gente vai falar sobre a situação. Vamos falar também aí sobre o goleiro Léo Jardim. Uma situação muito importante acontecendo aí. Entre outras coisas aí, assuntos bastante relevantes do nosso gigante. Tá? Então, vambora, vem comigo que está começando mais uma edição de Expresso News / Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, galera. Então, vamos aqui dar início ao nosso conteúdo. Antes da gente falar da parte administrativa, falarmos de reforma de São Januário, falarmos sobre Campeonato Brasileiro, falas da Leila Pereira, situação do Carregal falando da 777, toda essa situação bem polêmica. Quero falar com vocês aqui, eu quero dar início nesse vídeo de hoje falando do mercado da bola, né? Um dia a gente fala da parte administrativa depois do mercado da bola, e no outro dia a gente inverte para não ficar nada muito enfadonho, né? Então, se tratando da janela de transferências doméstica, né, que já começou, é o seguinte, tá? O América Mineiro teria o interesse na contratação de Jean Davi, tá, para o ataque deles lá, e do zagueiro Manuel Capasso, no caso por empréstimo, né? Nada ainda em concreto, nenhuma tratativa ainda avançada, mas surgiu as notícias nas redes sociais nessa quarta-feira de que nos dá conta de que existiria supostamente um interesse do América Mineiro em Jean Davi e Manuel Capasso. Segundo foi noticiado durante toda essa quarta-feira, né, o menino JP será emprestado, né, ao Avaí. Isso mesmo, ele deve viajar para o sul do nosso país aí nas próximas horas, nessa quinta-feira, já para assinar com o Avaí um contrato de empréstimo até o fim dessa temporada, tá, gente? Isso mesmo, menino JP sendo emprestado ao Avaí. O meia Lucas Eduardo, outro cria da base do Vasco,
está sendo emprestado também aí, já encaminhando o empréstimo ao Cuiabá, tá? Então, Lucas Eduardo pode estar indo também jogar no Cuiabá com vínculo até dezembro de 2025, tá, meus amigos? Aí, diante dessas situações, né, surgiu aí ontem, anteontem, as especulações de que o Vasco teria interesse num pacotão do Sampaio Corrêa, né, o atacante Max, o zagueiro Thuram e o meia Alexandre, né, o meio-campo Alexandre. Só uma questão que eu quero levantar aqui. É claro que a gente não sabe se é verdade ou não esse suposto interesse nesses 3 jogadores do grandiosíssimo Sampaio Corrêa, com todo respeito. Só uma questão que eu quero levantar para vocês aqui. O JP joga menos que esses caras, né? Porque ele está sendo emprestado. Não vai ter espaço no Vasco, então. O JP sendo emprestado para o Avaí. E o Vasco vai abrir espaço para Max, Thuram ou Alexandre do Sampaio Corrêa, ou os 3, sabe? Então, são essas coisas que a gente critica a gestão do Pedrinho. Na questão de campo e bola, de montagem de elenco, de coerência. Tomara que isso seja uma cavadinha nada a ver. Tomara que isso não tenha procedência, porque se tiver procedência, vai ficar muito ruim para o Marcelo Santana, para o scout do Vasco lá, os amiguinhos do Felipe que vieram do Bangu, né? O amiguinho, no caso, né? Do Felipe que veio do Bangu. E vai ficar ruim também, é claro, para o próprio presidente Pedrinho. Não tem como você justificar tal tipo de contratação. Porque a gente vê os nossos rivais contratando jogadores para serem titulares. O Vasco contratando jogador que não tem condição nem de ser reserva. E olha que o Vasco não tem nem um time titular ainda. A gente não tem nem... Nossa, que timaço! O Vasco tem 11 jogadores excelentes. Não, tá muito longe disso. Se tiver 4 ou 5 é muito, mas muito. Se o Vasco tiver 4 ou 5 é muito de 11. Aí tá trazendo jogador para compor o elenco do elenco, né? Jogador para jogar rachão, para fazer treino, ataque contra a defesa, né? Para encher o refeitório, é só se for. Desculpa, gente, tem crítica que a gente tem que fazer aqui, porque não dá pra gente aceitar. Esse tipo de nome apequena o nosso Vasco, tá? Aí surgiu um outro nome ontem, do atacante argentino, de 26 anos, Lautaro Dias, ele que joga no Cruzeiro. Mas a informação que vem lá de Belo Horizonte, que parece que o Cruzeiro não tem interesse em negociar o Lautaro Dias nesse momento. Tá? O Lautaro Dias tem 1,81, é centroavante, joga de ponta direita ou ponta esquerda, pé direito, tem contrato com o Cruzeiro até junho de 2028 e está avaliado no Transfer Market por 1,5 milhão de euros, algo em torno de 9 milhões de reais. Esse seria aí o valor de mercado do Lautaro Dias, tá, meus amigos? Olha, nesse Campeonato Mineiro desse ano foram 6 jogos e apenas 1 gol com a camisa do Cruzeiro. Ele começou lá no Estudiantes, foram 23 jogos e apenas 2 gols marcados. Depois jogou no Vila Dalmine, foram 31 jogos, 7 gols e 5 assistências. Depois do Independente Del Valle, onde ele foi bem, 62 jogos, 18 gols e 8 assistências. E no Cruzeiro são 30 jogos e apenas 3 gols. Então assim, nem os 3 lá do Sampaio Corrêa e nem esse Lautaro Dias também, tá? Com todo respeito, ele vai ser mais um brigando por vaga ali com Adson, com Lloyd, com David, sabe? Pra ser bem sincero pra vocês. Aí só porque é gringo, recebe em dólar, tem 26 anos, não vai chegar no Vasco ganhando 50 mil não, tá? Se um cara desse, só uma hipótese aqui, se o Vasco avança numa tratativa dessa, é papo de 300, 400 mil, viu? Escrevam o que eu tô falando. Então assim, não vejo com... Nossa, que nome, também não. Pra ser bem sincero pra vocês, e parece que o Cruzeiro também não quer liberar. Deixa lá mesmo, é igual o Caio Jorge também lá no Cruzeiro. Deixa lá mesmo, sabe? São jogadores aí que não... Deixa onde está. Aí a gente começa a ver, mediante a isso, a questão do mercado da bola, as janelas, né? Todo mundo se reforçando aí para o Campeonato Brasileiro. Está quase começando aí, daqui a alguns dias, daqui um pouco mais de 2 semanas, começa o Campeonato Brasileiro desse ano. E a gente vê aí o Vasco,
foi ao mercado, trouxe o Daniel Fusato, o goleiro aí, mais ou menos, reserva, chegou de graça, ok. Aí chegou aí o Lucas Freitas, o Lucas Oliveira e o Maurício Lemos, ok também, sabe, ali, mais ou menos, tal. Aí chegou o Tietê, que dos nomes que chegaram até agora é um dos melhores, meio campista. Aí todos esses chegaram a custo zero para o Vasco, só recebendo salário. É claro que o salário deles não é baixo, né? Quando eu falo só, é porque o Vasco não gastou dinheiro aí para contratar esses caras. Aí chegou o Lloyd Augusto, né? Porque até o momento é um artista, é isso, é aquilo, é tudo, né? É influência digital, mas não é jogador, que até agora não mostrou futebol, né? Vamos ver. Tomara que dê certo. Chegou o Lloyd Augusto. Aí chegou o Benjamin Garré, que eu já tô sentindo que o Carille já tá meio que injustiçando o Garré, quase não põe pra jogar, e quando põe no final. Tomara que eu esteja enganado. E chegou o Nuno Moreira. Aí de todos esses nomes aí que eu falei pra vocês aqui, até agora que tá dando pra salvar aí, é o Nuno Moreira, o Tietê e o Garré mais ou menos. Até agora. Isso ainda pode piorar. Então, de 8 nomes aí, a gente salva mais ou menos, são 3. Menos da metade, hein? Menos da metade. Aí vamos lá, aonde eu quero chegar com isso? Olha só, o Palmeiras, claro, o investimento, o orçamento deles é muito maior. Não estou fazendo juízo financeiro. Estou dizendo assim, em relação a campo e bola. O Campeonato Brasileiro vai começar daqui a pouco. Olha o Palmeiras aí. Contratou... deixa eu ver, o Mical, o zagueiro, contratou o Bruno Fux, outro zagueiro, contratou o Emiliano Martinez, né, volante, contratou o atacante Facundo Torres, contratou o atacante Paulinho, que estava no Galo, e nada mais nada menos que o atacante Vitor Roque, ele mesmo, de Barcelona, Betis, né, arrebentou aqui no Brasil com a camisa do Cruzeiro, com a camisa do Atlético Paranaense, né? Então olha os reforços do Palmeiras para esse campeonato, que está começando daqui a pouco. Aí vamos para o Cruzeiro. Tá, é verdade, o Cruzeiro não está jogando bola nenhuma, está gastando rio de dinheiro, mas vamos lá. Contrataram o Fabrício Bruno, zagueiro do Urubu. O Dudu, atacante do Palmeiras, que era do Palmeiras, que é bom jogador. O Eduardo, meio-campista, ex-Botafogo. O Bolassi, que estava no Criciúma. E o Gabriel Barbosa, que estava no Flamengo, entre outros nomes aí menos badalados. Aí o Galo contratou o volante Patrick, ex-internacional, contratou o Coelho, que estava no Atlético Paranaense, o atacante Júnior Santos e alguns outros nomes também menos badalados. Mas olha o elenco que o Galo tem, né? Olha o elenco que o Cruzeiro já tinha, né? Vamos lá, olha o elenco que o Palmeiras já tinha, olha o tanto de gente boa que chegou no Palmeiras. Aí vamos lá, olha o Santos, contratou o Álvaro Barreal, que estava no Cruzeiro, que eu acho bom jogador. Contratou o Benjamin Roelheiser, contratou o Neymar, contratou Tiquinho Soares, né, e o Gabriel Veron. Aí chegou também o Tassiano, no caso, né, o meio-campista Tassiano, que estava no Bahia. Aí chegou o zagueiro Luizão, chegou outro zagueiro Zé Ivaldo. Olha o tanto de gente que o Santos contratou. O time do Santos tem alguns jogadores de qualidade ali, viu? Aí o São Paulo já tinha um time ali legal, trouxeram o Oscar, que até agora não mostrou que veio ainda, mas ainda é cedo, ele está se adaptando ainda ao futebol e coisa e tal, se entrosando com o time deles lá. Né? Trouxeram o Wendel, lateral de seleção brasileira, que estava no Porto. Trouxeram aí o Enzo Dias, né? E o Cedric. Essas foram as contratações do São Paulo, foi mais pontual no mercado, mais assertivo. Aí o Corinthians também só trouxe 2 jogadores, que foi o Carrilho, né, o meio-campista, e o lateral Aguilera, né? Ótimo jogador Aguilera. Chegou de graça, estava lá no Getafe da Espanha. Aí o Grêmio já fez um pacotão de reforços, né, como o meio-campista Cuejá, né, o Thiago Volpe, goleiro, contratou também ali o Christian Oliveira, o atacante, o Wagner Leonardo, né, o zagueiro, entre outros nomes também. O Internacional contratou o Bernabé, né, o lateral, o Thiago Maia, volante, o Ramon, lateral, o John Carboneiro, atacante, contrataram também o Kaique Rocha, zagueiro, o Vitinho, né, atacante, o Oscar Romero, volante, entre outros nomes. Né? Então o Grêmio Internacional fazendo uma reformulação muito grande lá no elenco deles.
Olha o Fluminense, como é que eles foram aí muito agressivos no quesito ataque, né? O Fluminense contratou o Canóbio, contratou o Hércules, meio-campista que estava no Fortaleza, contratou o volante Everaldo, contratou o Joaquim Lavega, né, o atacante, o Otávio ali, o volante. Então eles foram agressivos no ataque e no meio-campo. Por que eu falei agressivo? Porque eles já tinham um ataque legal e um meio-campo até que mais ou menos. Então, o Fluminense se reforçando também. Né? Já tem uma dupla de zaga de respeito, o Thiago Maia e o Thiago Santos e o Thiago Silva, né? Uma dupla de zaga ali de qualidade. Lembrei, o Fluminense trouxe também aqui, ó, Riquelme, Paulo Baia, tá? Ainda trouxe o lateral René, entre outros nomes. Tá? Esqueci, agora estava anotado aqui, agora que eu vi. Então olha o tanto de jogador que os caras trouxeram. O Botafogo já saiu atirando no escuro, né? Tentando acertar alguma coisa, né? Trouxe o Santiago Rodrigues, o meio-campista, trouxe o Jair Cunha, zagueiro, contratou ali o atacante Arthur, o zagueiro Davi Ricardo do Ceará, entre outros nomes menos badalados, como por exemplo o próprio Juan Cruz, né? Que passou pelo Santos, passou pelo Vasco, estava lá no Ludogorets da Bulgária. Aí o Urubu da Gávea contratou 2 jogadores, o Juninho, né, o atacante, que estava lá no Azerbaijão, e o Danilo, né, o zagueiro barra lateral, que estava na Juventus. Então a gente vê os nossos rivais se reforçando no mercado. Olha, o Vasco ficou bem ali aquém, né? Porque o time do Vasco já era um time de meio de tabela para baixo. De 8 jogadores que trouxe, se a gente salvar 3 é muito. Então assim... Aí começam a ventilar nomes que não tem base. Começam a ventilar nomes aqui que não tem nada a ver. Sabe? Então assim, se for para contratar qualquer profissional, é melhor nem contratar. É melhor passar a janela em branco do que contratar qualquer jogador agora. Aí deixa para contratar no meio do ano. Ué, já estamos quase em abril, pô. Aí deixa para contratar na janela do meio do ano. Se for para contratar agora só para dizer que contratou para encher linguiça, não tem necessidade. Se for para trazer, traga um atacante bom. Para botar o Verratti no banco, para ter briga. Não é para trazer um cara que vai jogar 2 jogos no ano, não. Se for para trazer, tragam, né, um meio-campista para botar Hugo Moura, botar Jair, tudo no banco. Para ficar no banco lá 10 jogos direto. O cara só sair do time quando levar cartão ou quando sentir alguma coisa. Sabe? Porque contratar para ficar ali no banco, um jogo sim, um jogo não, e quando entrar 20 minutos e não mudar a cara do time, aí é melhor pegar jogador da base. Porque jogador da base também, aí dá na mesma. A diferença é que você não gasta nada. Né? Vamos ser bem sinceros. Gente, dito tudo isso, falando bastante aí já da janela de transferências, né? Olha, quando eu disse para vocês aqui os outros times, eu não quero dizer que tá todo mundo com timaço, não. Eu só mostrei para vocês aí como é que tá mais ou menos o panorama de cada time, para vocês tirarem uma ideia, uma base, né, da competitividade. Eu não vejo um Vasco tão competitivo assim. É claro, hoje, né, o Jair pode encontrar um bom futebol, o Paulinho pode achar uma boa sequência, o Coutinho, quando melhorar, pode encaixar uma sequência também, o Verratti pode voltar a fazer gol, o Adson pode voltar bem, o David também, como podem não dar certo. Aí fica esse ponto de interrogação, então vamos aguardar. Meus amigos, já falamos bastante agora de janela de transferências, eu quero falar com vocês aqui de outro assunto. Ainda falando de janela, na verdade, peço perdão para vocês, é do Léo Jardim, né? O Vasco já fez proposta e aguarda o Léo Jardim, aí, o empresário, né, os representantes do goleiro, entregarem aí uma definição para o Vasco, né, se aceitam a proposta de renovação ou não. Né? O Vasco fez aí uma proposta. Vamos ver o que vai dar essa situação envolvendo o Léo Jardim. Aí estão falando por aí já na mídia, na rede social, na verdade, né? Estão falando aí na rede social de que o Cruzeiro, né? Que o Alexandre Matos ofereceu o dobro de salário pro Léo Jardim para ele jogar no Cruzeiro e coisa e tal. Primeiro que eu não acredito nisso, tá? Segundo, se for verdade, olha, se o cara quiser ir, pô, paciência, né? Paciência. Agora cabe ao Vasco a trazer um goleiro melhor, né? Mas paciência. Paciência. Né? Também não tem como também o Vasco ficar aí, sabe? Como é que se fala? Entrando em leilão por conta de jogador. Até porque também o Léo, até chegar no Vasco, era só mais um jogador que ninguém conhecia. Chegou no Vasco,
Caiu na graça do torcedor, está vivendo seu melhor momento e foi convocado algo inédito para a sua carreira profissional como goleiro. Então não estou entendendo também esse desejo dele de ficar de historinha, sabe como é que é? Tomara que renove logo e fique tranquilo. Mas é aquilo, se não quer também, paciência. Não dá para também ficar oferecendo aí R$1 milhão por mês, sabe? Por um goleiro bom, ponto. É um bom goleiro, ponto. Na minha humilde opinião. Não acho o Léo Jardim ruim, não quero que ele saia. Vou falar uma coisa aqui que vai ter gente que vai ficar chateado comigo. Em várias situações decisivas ele deu uma pipocada, viu? Para ser bem sincero com vocês. Agora, meus amigos, se tratando aqui da... Deixa eu ver... eliminatórias, né? O nosso lateral direito, Puma Rodrigues, foi convocado pela seleção uruguaia para disputar os 2 jogos das eliminatórias aqui da América do Sul, né, que serão aí contra a Argentina e contra a Bolívia, né? O Uruguai enfrenta a Argentina no dia 21 de março e a Bolívia no dia 25. Lembrando que o Brasil joga também nessa data FIFA pelas eliminatórias, Brasil e Argentina, Brasil e Colômbia. Então, só um momentinho aí, eliminatórias, né? O nosso lateral direito Puma, que foi convocado. Eu não sei até que ponto que isso é bom, que isso é ruim, né? É bom porque ele vai lá para a seleção, volta feliz, volta alegre, coisa e tal, e valoriza o jogador e né, faz o marketing do Puma no mercado da bola. Agora é ruim também, porque a gente tem aí 20 dias para treinar, já vão tirar o cara daqui, né? Então assim, eu não sei, até que lado que é bom, até que lado que é ruim. Mas vamos lá. Falar um pouquinho de imprensa. O jornalista Marco Vasconcelos é o novo assessor de imprensas do nosso Vasco da Gama, tá, gente? Isso mesmo, o jornalista Marco Vasconcelos é o novo assessor de imprensa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fica então o registro, o próprio profissional fez a divulgação através da sua rede social. Agora eu quero falar com vocês sobre São Januário, né? Tivemos aí nessa quarta-feira, às 5 horas da tarde, ali na rua Sacadura Cabral, na CCPAR, né? Na Saúde, no Rio de Janeiro, o conselho, né? Uma reunião ali, onde o Renato Brito, tá? E o Silvio Roberto Almeida representaram o Vasco da Gama nesse conselho aí, envolvendo aí, né, a situação do potencial construtivo. Tá? E olha só, o que foi apurado, foi noticiado para o torcedor na tarde dessa quarta-feira, é de que a SPE, né, que é uma situação ali para vender o potencial construtivo, ela está tramitando aí, tem que ser aprovada, tem que ser concluída essa comissão, tá, meus amigos? E olha só, o Vasco já teria aí mais ou menos angariado 110 milhões de reais para começar a obra do estádio, mas esse dinheiro ainda não está na mão do Vasco. São cartas de intenção. Eu estou vendo gente desinformada falando, a carta de intenção tá igual Leven esse ano, não tem nada. Pera aí. Primeira coisa, a questão do Leven lá atrás tinha sim a carta de intenção com os bancos europeus. Só que aí o Leven esse ano não ia botar um empréstimo aqui no Vasco, na mão do Salgado, na mão do Osório, do Duque Estrada, no nome dele, né? Que aí depois ninguém paga e ele ia se lascar lá na Europa. Ele não ia fazer isso, até porque esse empréstimo seria para o Vasco. Para o Vasco. Primeira coisa, a carta de intenção de empréstimo para o Vasco naquela época tinha sim. Só que isso não tem nada a ver. Essa carta de intenção agora, desses possíveis compradores do potencial construtivo, é porque é o seguinte, são investidores que falaram, olha, a gente quer comprar, vamos assinar a carta de intenção aqui, assim que liberar a comissão de venda aí do potencial construtivo, a gente sacramenta a compra. É isso. Então o Vasco, nesse momento aí, né, já vendeu em torno de 20 a 25% só do potencial construtivo. Mas não vendeu, na verdade a palavra não é vender, né, gente? Acordou a venda, né? Então já existem alguns acordos para venda, já para o Vasco arrecadar 110 milhões. O que está faltando para esse dinheiro entrar no Vasco? Falta a comissão especializada aí para a venda do potencial construtivo ser concluída, ser homologada, né? Tramitada certinho, ser homologada. Ela sendo homologada, sendo concluída essa comissão de venda do potencial construtivo, aí pode-se dar o início realmente, efetivamente, na venda do potencial construtivo. Só que teve uma coisa que me deixou muito chateado. Já surgiram hoje
com a narrativa de que a perspectiva é que deve acontecer mais uma assembleia em abril, mês que vem, só mês que vem. Poxa, para que demorar tanto, né? Só mês que vem para ter outra assembleia. Aí já estão jogando possivelmente o início das obras do estádio para o final desse ano. Então, assim, eu acho isso de uma covardia muito grande com o torcedor. E outra coisa, se não tem efetivamente uma previsão, não tem um plano correto, não se sabe bem ao certo, não fiquem jogando para a galera, diretoria do Vasco, falando que vai ser para o final do ano, desse ano. Porque aí você deixa o torcedor chateado, você gera uma expectativa, depois se não acontecer, vocês mesmos vão estar levantando um vespeiro contra a diretoria, sabe? E a gente ouviu essa conversa fiada ano passado, que em dezembro São Januário ia fechar. Eu mesmo aqui, o palhaço, o pateta aqui, eu abri vídeo aqui no canal ano passado, chateado com o olho cheio d'água, falando do São Januário que ele ia fechar, que ia derrubar. Ia começar a fazer um novo estádio. Estamos quase em abril de 2025 e nada. Aí já estão jogando lá para dezembro desse ano. Então isso eu acho muito errado. E outra coisa, tem muita gente torcendo contra. Ah, porque vai começar, depois não vai ter dinheiro para terminar. Ah, porque não é assim. Ah, porque não sei o que lá. Ah, deixa do jeito que tá. Ah, tá. Tá bom. Beleza. Vamos deixar então São Januário do jeito que tá, então. Vamos deixar do jeito que tá, sem poder jogar clássico em São Januário. Tudo velho, tudo podre, banheiro nojento, as ruas ali tudo suja, acessibilidade horrível, estacionamento péssimo, trânsito muito ruim, estádio que não comporta a torcida do Vasco, né? Então tá bom. Continua pensando assim, aí a gente cresce mesmo, tá? A gente cresce bastante. Eu não tô nem aí, gente. Se vai derrubar o São Januário agora e vai demorar 3, 4 anos para fazer esse estádio. Que faça, poxa, que faça. Que faça. Se fizer em 1 ano e meio, 2 anos, pô, bacana. Se demorar 3, 4, não interessa, desde que fique pronto. E vai ficar pronto. Vai ficar pronto. Isso é um discurso de quem torce contra. Eu sei que tem muita gente que está cansada de ser enganada, está cansada de acreditar na diretoria do Vasco ano após ano e sempre aí dá com a cara na porta, sempre nada que nos prometem acontece. Mas, gente, dessa vez é real. O potencial construtivo foi aprovado. Agora já está no trâmite para vender o potencial construtivo. Eu só acho um erro muito grande não ter transparência, não ter explicação para o torcedor. E alô, Pedrinho, vende logo esses terrenos, cara. Não é possível que não tenha aí empreiteira aí, poxa, construtora de apartamento, dono de rede hoteleira, sabe, shopping center, sei lá, não é possível que não tenha interessados aqui num país tão grande como o Brasil, numa cidade como o Rio de Janeiro, em comprar esses terrenos num lugar muito bem localizado, na Barra da Tijuca, né? Não é possível. O Vasco tem que andar logo com essa situação. Tem que andar logo com essa situação. Até porque, se o Vasco dá início nas obras, o Vasco pode, por exemplo, ir ao mercado para vender o Neymar Whites. Se o Vasco vende o Neymar Whites, já coloca a placa gigante lá. Já logo de cara. Só um exemplo aqui, só uma conjectura, tá, gente? Ah, vendeu o Neymar Whites para a Petrobras, só um exemplo, tá? Aí já coloca lá, tudo em obra, um montão de placa. Arena Petrobras Vasco da Gama, em volta. A Petrobras já está divulgando a sua marca, o Vasco já recebe o dinheiro para investir no próprio estádio. Agora tem que começar logo. Esse negócio de, porque é muito importante a parte desportiva, porque a gente não sabe se para agora no meio do ano ou no final do ano para as obras. Gente, se for ficar nessa palhaçada, não vai fechar nunca São Januário. Porque aí vai chegar agora Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, aí ano que vem é a mesma coisa. E no outro ano, e no outro ano, e no outro ano. Então se for ficar nessa história, ou vai pedir para a CBF, fica 2 anos sem ter campeonato no Brasil, aí o Vasco reforma o seu estádio. Não dá. Então não dá pra gente ficar pensando nessa palhaçada, sabe? Tem que fechar São Januário, tem que fazer. Agora a questão é agilizar a venda do potencial construtivo. Porque isso aí já está cansando o torcedor. Já está irritante falar sobre isso. Porque, tudo bem, tá andando, tá caminhando, como eu já falei para vocês. Aí, passinho em passinho, o negócio tá caminhando. Já estamos agora na comissão de venda do potencial construtivo. Agora eu quero saber quanto tempo vai demorar com esse negócio aí, gente. Tem que ser mais rápido, tem que ter mais agilidade. Nessa questão aí, eu vou falar para vocês. Tem que ter pressa sim. Tem que vender logo. Na questão de vender o potencial construtivo, tem que ser logo. Diferente da venda da SAF, que já é outra história, não pode ser de qualquer jeito, a qualquer valor. Mas tem que vender logo o potencial construtivo. Pedrinho, Renato Brito,
acelerem os trâmites legais. Tiver que cobrar prefeitura, cobrar vereador, tiver que cobrar aí quem for que seja, cobra. Fica em cima, bate na porta, liga, manda e-mail. Fica em cima, sufoca. Mas não deixa jogar com a barriga. Uma reunião hoje, outra reunião em abril, outra reunião em junho, e aí fica jogando com a barriga. Tem que ser logo. O quanto mais rápido resolver isso, até mesmo para o mercado, vai sinalizar a organização da coisa. Agora, quanto mais o negócio fica enrolado, o investidor que está olhando de fora fala, pô, eu quero comprar o terreno, mas o negócio tá uma novela, tá 2 anos me enrolando lá, pô. Aí o que acontece? Aparece um outro terreno, o investidor pega essa carta de intenção e ó, rasga, joga no lixo e compra um terreno em outro lugar. E aí quem fica chupando o dedo? O Vasco. Então tem que andar logo. Tem que andar logo. Gente, agora se tratando aí, antes de eu falar da SAF, vamos falar do Campeonato Brasileiro, que teve um conselho técnico, né, do Campeonato Brasileiro aí. E aí os representantes de 6 clubes, né, de alguns clubes tiveram presente. O do Vasco, o Vasco foi representado lá. Inclusive, esse conselho é encabeçado por Fortaleza, Vasco, Palmeiras, Inter, São Paulo e o Flamengo. Esses 6 times são os representantes desse conselho técnico do Campeonato Brasileiro. E os assuntos debatidos foram gramado, estrangeiros no nosso campeonato e a questão de times rebaixados. Estão começando aí por equipes rebaixadas, né? Foi discutido, né? A pauta discutida, uma das pautas, né? As equipes aí, o número de equipes que podem ser rebaixadas por edição de Campeonato Brasileiro. Temos hoje, por exemplo, lá na Premier League, 3 equipes apenas por ano sendo rebaixados, né? 3 caem para a Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, e 2 sobem para a Premier League, que é a Série A da Inglaterra. Então, aqui no Brasil hoje são 4, né? 4 times caem, são rebaixados para a Série B, e 4 da Série B sobem para a Série A, né? Eu acho que assim, esse tipo de notícia, ele agrada muito aos times da Série A, né? Os times que estão na Série B não gostam nem um pouco, né? Porque, tipo assim, pô, na minha vez diminuiu para 3, né? Em vez de ser 4, agora são só 3, ainda rimou, né? Mas olha, eu acho interessante. Ah, esse é assunto de quem já jogou um monte de vezes a Série B, não sei o quê. Não, tô sendo sincero, eu acho interessante. Eu acho interessante. Você torna o campeonato aí, de certa forma, um pouco mais competitivo. Porque do jeito que tá hoje, a gente já chega no meio do campeonato sabendo, aquele time ele já era. Agora, com só 3 caindo em vez de 4, todo ano a gente chega na penúltima ou última rodada aí, aqui no futebol brasileiro, com 4, 5, 6, 7 times brigando para não cair. Né? Caindo só 3, essa competitividade, ela tem uma tendência aí de mudar alguma coisa. Não sei, vamos aguardar. Vamos esperar. Esse é o assunto, um dos assuntos debatidos. Outro assunto debatido também é a questão de número de estrangeiros por equipe. Né? Hoje, para serem relacionados por jogo, aqui no nosso futebol, apenas 9 jogadores estrangeiros podem ser relacionados, entre os que estão no campo titulares e entre os que estão no banco de reservas. Tá? Isso, na minha opinião, eu acho uma discussão muito pequena e muito vazia. Tá? Para ser bem sincero para vocês, porque nós temos, por exemplo, hoje a Premier League, a melhor do mundo, né, que é a Liga da Inglaterra. Ah, você só fala da Premier League. Porque é o melhor, gente, não tem como. A gente tem que falar do que é o melhor, né? A Liga da Inglaterra é a melhor do mundo hoje, né? Já há muitos anos. Poxa, lá não tem essa palhaçada. Aí aqui vão ficar botando limite. Mas peraí, pô. Os brasileiros não estão jogando bola, nós vamos arrumar jogador aonde? Vamos arrumar jogador lá na Série D, lá na Série C. Aí vai virar várzea. Se a gente gastando dinheiro, comprando jogador brasileiro, pagando caro, os caras já não estão jogando nada, imagina se não deixar trazer gringo. Sabe? Esse negócio de limitar gringo. Tem que... ou aumenta logo, ou libera logo. Ficar travando não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Cada time que se vira. Cada time que tem a sua ideologia. Sabe? Tem diretoria que vai contratar um monte de gringo. Tem diretoria que já não, vai preferir mesclar. Tem diretoria que vai de acordo com o dinheiro. E aí por diante. Por exemplo, lá na Espanha, tem o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid? Não. É o Atlético Bilbao. Ele só contrata jogadores do País Basco. Lá do Atlético Bilbao. Ou jogadores que fizeram base no Atlético Bilbao. Ou seja, só jogador do País Basco.
E isso é uma política do Atlético Bilbao, é a política deles. Mas a La Liga permite que eles contratem jogador do mundo inteiro, mas eles têm uma política própria do clube e cada clube trabalha do seu jeito. Então, eu acho que deveria liberar aqui no Brasil e cada clube se virar, fazer o que acha melhor. Ah, pô, eu tenho muito dinheiro, eu quero contratar só os melhores. Aí você traz o melhor italiano, traz o melhor brasileiro, traz o melhor francês, traz o melhor inglês e monta a sua seleção. Ah, não, pô, eu não tenho dinheiro, eu tenho que contratar o que dá. Pega um cara da Série B ali, pega um da Série A aqui, pega um da Argentina ali, pega um chileno lá, pega um paraguaio lá, pega 3, 4 brasileiros da base aqui e monta um time. Eu acho que tem que ser assim, tem que deixar meio que livre. E a situação envolvendo o gramado, só para poder colocar uma situação para vocês aqui, essa polêmica que estão levantando é uma polêmica covarde, tá? Porque os jogadores não estão falando que são contra o gramado sintético. Os jogadores estão falando que é o seguinte: eles estão pedindo um gramado de qualidade, um gramado natural, grama mesmo, de verdade, com raiz e tudo, de qualidade. É o que os jogadores querem. Aí, o que acontece? Desculpa da palavra, mas os vagabundos que não querem investir na qualidade, os times que gastam aí 100, 200 milhões de reais em uma janela de transferência não querem gastar para ter um gramado decente, que é falta de vergonha na cara. O Mulambo mesmo é um. Nem estádio para jogar tem e nem cuidar do Maracanã consegue. E gasta muito dinheiro, tem dinheiro para isso, mas falta vergonha na cara. Tá? Para ser bem sincero para vocês aqui. Então assim, a rusga dos jogadores é gramado de qualidade. Sem gramado bom, o futebol não fica legal. Aí, a mídia tendenciosa jogou a conversa para outro lado. Botaram aí um X no meio, um versus. Sintético versus natural. Natural versus sintético. E a guerra não é essa. É claro, se for para você jogar num curral, 1000 vezes jogar no Engenhão, jogar lá no estádio do Palmeiras, que é uma grama artificial mesclada, coisa e tal, do que jogar num curral, num pasto. Isso aí é óbvio. Qualquer um aceitaria jogar num gramado sintético no lugar de jogar num curral, num lameiro, né? Cheio de areia voando, cheio de buraco, cheio de terra. A questão é, falta vergonha na cara da CBF e dos clubes, para que se haja investimento em gramado de qualidade. É essa a questão que está pegando. E aí os clubes querem se isentar de investir no gramado de qualidade, jogando para a galera e para a imprensa essa história de gramado sintético. Por quê? Porque o gramado sintético você vai gastar o dinheirão uma vez só. Depois vai demorar um tempão para você gastar de novo. E quando você gasta, a manutenção é muito mais barata do que um gramado de verdade. Vai ver quanto que o Vasco gasta de manutenção com o gramado de São Januário, quanto que o Corinthians gasta de manutenção na Neoquímica Arena, quanto que o São Paulo gasta de manutenção lá no Morumbi, que são aí um dos melhores gramados do Brasil, esses três, o de São Januário, Morumbi e da Neoquímica. O gramado de São Januário pode estar meio feio quando você olha da televisão ou quando você vai na beira do campo lá em São Januário, você vê lá um verde mais claro, um verde mais escuro, é só o tom da cor da grama, mas a bola rola direitinho. E o que importa é a bola rolar. A estética pode melhorar, mas o que importa é a qualidade. Eu estou falando de qualidade. Eles gastam muito. Quanto que o Palmeiras gasta e quanto que o Botafogo gasta para manter o gramado deles semi-híbrido, que é um gramado sintético com um pouco de grama comum? Muito menos. Só que a Leila Pereira joga para a galera e fala besteira como sempre, com todo o respeito, cada um fala o que quer, só que na minha opinião, eu acho que a fala dela foi besteira sim, uma fala ofensiva, porque ela falou que o jogador que reclama do gramado é jogador velho. Porque para ela é muito fácil, pimenta no olho dos outros é refresco, porque ela tem um contrato com a Allianz, né, com a Allianz Arena, tem um contrato, o Palmeiras tem um contrato com a Allianz Arena, que tem que ser aquele gramado, porque tem um monte de show lá no Allianz Parque, um monte. Então tem que ser aquele gramado lá, se colocar o outro estraga, dá ruim. Então para ela é cômodo, porque ela não pode trocar o gramado dela. Então como ela não pode trocar o gramado dela, os outros 18 times do futebol brasileiro que passem a ter sintético, não ela que se vire com a Allianz. Vocês entenderam como é que é? É simples assim. Pro Palmeiras é cômodo,
Pro Palmeiras é cômodo obrigar 17, 18 times do futebol brasileiro se virarem e botar gramado semi-híbrido ou sintético, do que eles terem um gramado de qualidade e tendo que atender a demanda de shows, que o contrato que eles têm com a Allianz. Só que o Vasco, o Flamengo, o Fluminense, o Santos, o São Paulo, o Corinthians, o Grêmio, o Internacional, o Cuiabá, o Juventude, o Vitória, o Bahia, o Fortaleza, ninguém tem nada a ver. Ema, cada um com seus problemas. Ninguém tem nada a ver com o contrato que o Palmeiras tem com a Allianz Arena. É problema deles. Eles que se virem com a Allianz. Aí eu vou colocar a fala da Leila Pereira falando, que eu achei uma tremenda falta de respeito, de um deboche, uma ironia muito grande, para vocês acompanhar. Acompanhem que eu já volto. E normalmente os atletas que reclamam são atletas mais velhos, que eu até compreendo que eles querem prolongar ainda mais, né, a vida profissional deles, então o que eles acham que isso pode encurtar a vida útil deles como atleta. Mas normalmente são atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol, não é? Ao invés de ficar reclamando do gramado. Levando em conta que no Brasil a realidade é outra. Se os gramados europeus são tão bons, ótimo, fiquem lá, não venham para cá. Bom, então como vocês já viram, né? Vocês viram e ouviram, ela vem com esse papo, porque é jogador velho, porque é não sei o quê. O engraçado é que teve até jogador do Palmeiras reclamando esses dias na rede social aí. Só que aí rapidinho foi lá e apagou a postagem, né? Quando o Coutinho e o Neymar levantaram essa questão, teve um jogador do Palmeiras que foi lá ser a favor. Só que aí pegou mal, né? Deu ruim. Jogadorzinho do Palmeiras teve que tirar a postagem. Teve jogador do Botafogo que fez isso também. É uma covardia muito grande com os jogadores. Quem corre no gramado é o jogador, Leila Pereira. Ô Leila Pereira, ô tia Leila. Você entende de número. Você entende de business, de negócios. Você é uma mulher muito bem sucedida, milionária. Você entende de negócios, ok. Mas quem entende de campo e de bola é quem joga, Leila Pereira. E você não joga bola profissionalmente, tia Leila. Faltou, ó. Bola fora, cartão vermelho, hein? Faltou respeito com os jogadores. Porque tanto um jogador, Leila Pereira, de 35 anos pode se machucar num gramado sintético, quanto um jogador de 19, viu? Torça para que não seja nenhum do Palmeiras, viu? Jogando num gramado mais duro. Torça, viu? Porque aí, né, como se diz, pimenta no olho dos outros é refresco. Tá? Então, gente, basicamente é isso que eu tinha para falar de questão de gramado. Eu acho uma covardia muito grande. Tá? Eu acho uma covardia muito grande. Para começo de conversa. Mas a agenda é grande. A CBF tem que entrar nisso aí. Já está já saturado. A CBF tem que obrigar a diminuir o campeonato estadual. Não tem o ranking da CBF? Por exemplo, Campeonato Carioca, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Os 4 melhores ranqueados no Carioca só entram do meio do campeonato para lá, de acordo com o ranking. Ponto. Já tirava 5, 6 jogos do calendário do Campeonato Carioca do clube grande. Continuaria tendo o Campeonato Carioca, do mesmo jeito, o grandão só entraria depois. Ponto. Para diminuir o calendário. Você diminui o calendário, você não cansa tanto os jogadores e você tem mais um fôlego para cuidar mais do gramado. Outra coisa, outra situação, organizar essa questão de Copa do Nordeste, lá no Nordeste. A Copa do Nordeste é campeonato estadual. É muito campeonato, tá ficando inchado. Aí vem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Libertadores. Então a CBF tem que entrar para organizar isso aí. Outra coisa, a CBF tem que ajudar os clubes com tecnologia, com expertise internacional, com profissionais, para manterem um gramado de qualidade. E investimento também. E os clubes têm que tomar vergonha na cara. Porque os clubes gastam milhões e milhões e milhões para poder contratar jogador e não dão um gramado decente para os caras jogarem. Tá? É bem simples assim. Gente, agora mudando de assunto, deixa eu falar com vocês aqui sobre a nossa Vasco SAF. Tá? O Carregal falou sobre a 777. Ele respondeu. Ele foi bem claro. Quem responde hoje pelo grupo norte-americano? Então acompanhe que eu já volto. Do processo, do ponto de vista processual, a procuração é um documento obrigatório, mas não só a procuração.
Você precisa apresentar uma procuração e você precisa comprovar que quem assina essa procuração tem poderes para assinar esse documento. E no caso da 777 é curioso, porque quem assina a primeira procuração é ainda o Steve Pasco, que era um dos administradores do grupo 777. E a gente descobriu posteriormente que na data da assinatura dessa procuração, e ela está nos autos, o Pasco já havia renunciado há uns 15 dias do cargo que ele ocupava no grupo. Então aquela procuração, obviamente, ela foi assinada por uma pessoa que não tinha mais poder para assinar. Isso não foi comunicado ao Vasco? Isso não foi comunicado nos autos. É mais grave. Tá? A primeira procuração apresentada ela já não tinha validade. Tá? Ela não tinha validade porque ela foi assinada por uma pessoa que não tinha poderes para assinar. Posteriormente, mais 2 procurações foram apresentadas por 2 pessoas diferentes. 2 pessoas ligadas a empresas especializadas em crise, de empresas em estado quase de insolvência. E essas 2 pessoas assinam 2 procurações diferentes, sem apresentar nenhum documento capaz de comprovar por qual razão essas pessoas estariam assinando esse documento. Por qual razão essas pessoas estariam falando perante o Poder Judiciário Brasileiro em nome da 777. Tá? Então, assim, não existe nos autos nenhuma comprovação disso. Tá? Isso é muito relevante, eu já expliquei do ponto de vista do próprio processo, e também do ponto de vista de uma eventual indenização, que eu acredito que o Vasco ele é credor da 777. Por tudo que a gente descobriu, por tudo que a gente está descobrindo, vamos buscar uma indenização, tá? Porque o que eles fizeram na Vasco SAF é temerário, então nós vamos atrás dessa indenização, e eu preciso saber, porque lá fora tem uma discussão, um dos credores está acusando a ECAP de ser, de fato, a controladora do grupo. E nessa ação, essa empresa apresenta um áudio do próprio Josh, e nesse áudio ele diz que, olha, desde 2023, eu não assino um cheque sem autorização da ECAP. Se isso for verdade, a consequência natural é que quem está tomando decisões e comandando a empresa, que essa pessoa responda pelos seus atos. E se esse terceiro for a ECAP, em algum momento a ECAP vai responder. Se isso for demonstrado que a ECAP estava desde 2023 à frente do grupo, mesmo que de forma obscura, sem aparecer, ela vai ser responsabilizada. Tá? Então é importantíssimo que de uma vez por todas se esclareça quem tem poderes hoje para falar em nome da 777. Quem toma decisão? Quem está com a caneta? Eu não sei. Hoje não se tem prova concreta de quem tem a caneta da 777. Bom, então como vocês viram e ouviram, né? Carregal falou que até agora ninguém sabe quem assina pela 777. Ninguém sabe. E ele foi categórico, ele afirmou, né, que lá em 2023 quem assinou, não, mito, lá em final de 22, quem assinou pela 777, 23, isso mesmo, foi o Steve Pasco. Mas o próprio Josh Wander, numa investigação lá nos Estados Unidos, numa gravação, o Josh Wander, numa gravação, ele foi pego falando que o Pasco não responde mais pela 777 desde 2023. Quem controla é a ECAP. Né? O Josh falou que desde 2023 ele não assina nenhum cheque sem consultar a ECAP. Então, peraí, desde o início o Vasco não foi vendido para 777, o Vasco foi vendido para a ECAP. É isso que o Vasco está querendo saber. E é isso que eu aqui, que não sou ninguém na fila do pão, estou falando para vocês desde o ano passado. Estou falando, essa ECAP 7777 é laranja e laranjal. É uma farinha do saco da outra. E agora tá aí, vamos ver. O Vasco pediu para a Justiça aqui do Brasil uma investigação para descobrir quem são os donos da 777 Carioca e quem assina pelo grupo 777. Tá? O Vasco vai pedir uma indenização, porque o Vasco é um credor, porque o Vasco vendeu e não recebeu pela sua SAF. O Vasco é um credor, né? A ECAP pode estar à frente da 777 desde 2023. E se for a ECAP, eles que vão ter que pagar o Vasco. Tá? Que pra mim não vai mudar em nada. ECAP 777, pra mim tudo é uma coisa só. Eles vão ter que pagar o Vasco, né? E a Justiça está investigando. Então, a gente percebe agora por que o Júlio Brandt estava dando ataque de biquíni na rede social aí, né? Agora vocês estão entendendo, né? Por que tem gente aí, revirando aí, cambalhota para frente e para trás aí, maluco para ser vendido logo, né? Tem gente torcendo para liminar cair aí, para tirar o Vasco do controle da SAF, né? Por que será? Vai dar ruim para uma galera aí, hein? A gente já percebe, a gente já vê que tem um movimento político dentro do Vasco para tentar derrubar o Pedrinho. A gente já percebe isso aí, né? A gente já percebe aí agora, parece que a casa realmente vai cair para 777. Eu acho que eles vão ter que pagar aí o Vasco, né? Pelo que eu tô vendo.
pelo que eu estou percebendo aí, pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá quanto tempo, mas pelo que eu estou percebendo, eu acho que o Vasco vai tomar todo o controle da SAF e é perigoso a 777 ter que indenizar o Vasco pelos danos que causou ao clube, morais e financeiros, que é o que o Vasco está pedindo na justiça. Então agora a gente entende por que estão pedindo para vender logo a SAF, o grupo do Júlio Brandt. Agora a gente entende, né, o porquê que estão aí dando um ataque atrás do outro aí na internet todo dia aí, fazendo campanha, revenda já. Porque eles já sabem que vão chegar neles. E a casa vai cair para essa rapaziadinha aí. A casa vai cair. E aí, meus amigos, nós vamos descobrir a pergunta que a gente sempre quis saber a resposta, né? Quer dizer, a resposta da pergunta que a gente sempre se perguntou. falei e não falei nada, né? A gente vai descobrir aquilo que todo mundo quer descobrir, torcedor do Vasco. Quem são os reais donos da 777 Carioca? A gente vai tomar conhecimento, né? A gente vai tomar conhecimento. Agora, eu só quero saber o porquê que até hoje o senhor Pedrinho não puniu ainda a patotinha do Jorge Salgado. Eu só quero saber. Tanto de coisa que eles fizeram ao Vasco, tanto de coisa. Eu quero saber o porquê que o Pedrinho ainda não puniu essa turminha aí. Eu só quero entender isso aí. São essas coisas que a gente não entende, tem hora, sabe? É por isso que a conta não fecha. Aí às vezes fica difícil. Aí fala que a gente só reclama, que a gente só critica. Não é. É porque tem coisa que a gente não pode dar asa para cobra. Se deixar essas cobras se criarem, daqui a pouco elas derrubam um Pedrinho aí. Aí eu quero ver o que vai ser do Vasco. Mas tá muito claro, gente. Tá muito claro. Vai demorar. Isso não é rápido. Acredito eu na justiça. Eu acho que isso vai demorar ainda mais um tempinho. Mas tá muito claro que dia após dia a 777 tá num beco sem saída. Eles não apresentaram seus advogados para ganhar o tempo na justiça. A justiça deu 5 dias para eles, para julgar, liminar. A 777 está tentando de tudo quanto é forma ganhar tempo. Coisa que eles não têm. É tempo. Para tentar reverter o irreversível. A pergunta agora é, será que a justiça vai bater o martelo e deixar eles com 31% e o Vasco vende, eles pegam a parte deles e vão embora? Ou será que a justiça vai tirar tudo deles, como danos morais, e em forma de indenização o Vasco ficar com 100% da Vasco SAF? É isso que a gente quer saber, né? É isso que a gente quer saber. Vamos aguardar e acompanhar aí os dobramentos dessa situação nos próximos capítulos. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para trazer para vocês do nosso Vasco. Estou ficando por aqui. A gente se vê na noite dessa quinta-feira para a gente falar mais do nosso gigante da colina. Muito obrigado, um abraço para cada um de vocês e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e valeu, Vasco!